Fala, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Falaremos agora da nossa terceira seviana, a qual chamamos de altura, tudo bem? Camaradinha, uma certa importância pra gente, principalmente na hora de cálculo da área de triângulos. Esse camarada é muito interessante, até mesmo outras propriedades que podem te ajudar a serem encontradas dentro desse camaradinha. Agora vamos definir direitinho o que seria a altura de um triângulo. A altura de um triângulo necessariamente é um segmento de reta onde a extremidade desse camarada tem que estar em algum vértice. Então, necessariamente a extremidade desse camarada tem que estar em algum vértice. Então, por exemplo, nós veremos depois a mediatriz. Perceba que forma um ângulo de 90 graus, mas só por formar um ângulo de 90 graus não significa que vai ser a altura, porque tem que partir de um vértice. Beleza? A gente vai ver no nosso próximo desenho, na nossa próxima videoaula, que a mediatriz ela forma um ângulo de 90 graus, porém ela não passa pelo vértice. Então veja que tem que formar ângulo de 90 graus, ou melhor, ela tem que ser perpendicular, e além disso tem que sair de um vértice. Mas olha aqui que ela tem que ser perpendicular. Ela tem que ser perpendicular à reta que contém o lado oposto a esse vértice. Uma reta que contém um lado, nós chamamos esse tipo de reta aqui, ó, de reta suporte. Tudo bem? Então, o que é uma reta suporte? Ela é uma retinha que contém um lado. Tá aqui, ó, reta suporte. Então, uma retinha que contém um certo lado, nós a chamamos de reta suporte. Então, a reta suporte de um lado, a gente vai possuir o quê? A gente vai possuir um segmento que é perpendicular a ele, cuja extremidade está saindo de um vértice. Então, por causa disso, nós teremos a altura de um triângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenhar as alturas possíveis desse triângulo. Por exemplo, vamos desenhar as alturas deste primeiro triângulo aqui. Aqui nós temos um triângulo acutângulo, com todos os ângulos agudos. Então, acompanha aqui junto comigo. Então, eu vou desenhar a altura relativa a esse vértice. A altura que sai do vértice A, ela vai formar um ângulo de 90 graus com essa reta suporte aqui. Perceba que aqui nós temos este camaradinha sendo perpendicular a essa reta suporte. Agora olha aqui, eu vou desenhar a altura relativa a esse vértice agora no triângulo retângulo. Perceba que a altura relativa a esse vértice é o próprio lado do triângulo. Perceba que é um segmento que é perpendicular a reta suporte que contém o lado oposto a esse vértice. Então, o lado, um cateto de um triângulo retângulo, equivale à altura desse camarada. Agora, olha aqui. Eu vou desenhar a altura relativa ao vértice A deste triângulo aqui. Ah, Pedrinho, a altura não vai corresponder a esse lado aqui, não? De jeito nenhum, amigão. A altura não corresponde a esse lado, porque a altura necessariamente tem que ser o quê? Perpendicular. E para ser perpendicular tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, olha quem vai ser a altura desse triângulo, ó. Por incrível que parível, a altura é isso aqui, ó. Deixa eu desenhar ela aqui mais retinha. Mais perpendicular aqui. Pronto, acho que agora vai ficar melhorzinho. Pronto. Aqui, ó. Agora ficou melhor. Este camaradinho aqui, ó, é que vai ser a altura do nosso triângulo. Então, perceba que a altura do meu triângulo, ela pode ter três posições diferentes. Ou ela estará dentro do meu triângulo, que é quando a gente tem uma altura que o quê? Está partindo desse ângulo agudo aqui pra gente, tudo bem? Num triângulo acutângulo, a gente pode ter a altura que corresponde ao lado do triângulo, e a altura ela ainda pode ser o quê? Externa ao nosso triângulo. Então, ou a altura é interna, ela é ao lado, ou ela é externa ao nosso triângulo. Então, possuímos essas três alturas diferentes. E perceba que possuindo essas três alturas diferentes, todas essas três alturas que desenhamos aqui, ó, que eu vou chamar de HA, altura relativa ao vértice A, todas elas têm a mesma medida.
Porque elas correspondem à distância entre essas duas retas paralelas que eu desenhei aqui. A essa reta paralela que possuem os vértices A e a essa reta aqui que contém todas essas bases aqui aparecendo para a gente. Então, todas essas alturas têm a mesma medida. Então, por exemplo, nós veremos mais à frente o cálculo da área de um triângulo. E o cálculo da área desse triângulo ABC é base vezes altura sobre 2. E peraí, a base desse triângulo equivale exatamente ao segmento BC que temos aqui. Então, vamos chamar essa base de Bzinho. Pronto, ó, base Bzinho. Então, para calcular a área do triângulo, eu preciso dessa base Bzinho. Aqui está. Base Bzinho. Pronto. E eu tenho que multiplicar essa base Bzinho pela altura do triângulo. E a altura do triângulo vai ser esse HA. A altura relativa ao vértice A. Ou seja, base vezes altura. Base vezes altura. Base BC, olha aqui, ó. Base BC vezes a altura. Pedrinho, então eu posso calcular a área de um triângulo pegando a base dele e multiplicando por esse cara do lado de fora? Pode, sem problema algum, porque isso aqui é a altura do nosso triângulo. Então significa que esses três triângulos que eu desenhei aqui, todos eles têm a mesma área. Por que eles têm a mesma área? Porque eles têm a mesma medida de base que eu chamei de Bzinho e todos eles têm a mesma altura. Seja interna, no lado ou externo ao triângulo, todas essas alturas têm a mesma medida. Então você pode calcular sim a área desse triângulo como base vezes a altura que está externa dividido por 2. Como base vezes a altura que é o próprio lado dividido por 2. E como base vezes a altura que estamos acostumados dividido por 2. Em todos esses casos, a área do triângulo será a mesma. Olha que beleza. Gente, geometria é mágico, não é? Então, sempre estará valendo isso daqui que eu coloquei para vocês. Então, o que é esse HA que escrevemos aqui? Esse HA, ou seja, é a altura relativa ao vértice A. Mas também podemos chamar essa altura de altura relativa ao lado BC, que é em relação ao lado que ela chega, ou relativa ao lado BC. Olha que beleza que temos aqui em relação a esse ortocentro. Então nós temos essa propriedadezinha aqui muito importante, que é essa ideia, aliás, em relação às nossas alturas, ainda não falamos de ortocentro, que é a ideia dessa altura poder estar do lado de fora, no lado ou dentro do nosso triângulo. Beleza? Então, uma informação aqui importantíssima aqui pra gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar todas as alturas desses triângulos, em relação aos vértices e em relação aos lados. Então, agora eu vou desenhar a altura que sai do vértice C, ou seja, vai corresponder a HC, a altura relativa ao vértice C. E agora eu vou desenhar a altura relativa ao lado AC, a altura que chega no lado AC. Pronto, ó. Olha que beleza. Desenhamos. Então, essas três alturas que desenhamos aqui, perceba que todas elas se encontram em um único pontinho, onde este ponto que eu vou chamar de O, nós o chamamos de ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas. Então, falou em ortocentro na sua prova, falou em ponto de encontro das alturas. E olha que legal, esse ortocentro ele está dentro desse triângulo aqui, porque esse triângulo ele é acutângulo. Agora, vamos desenhar as três alturas desse triângulo retângulo. Duas delas já estão desenhadas. Olha aqui, sai do vértice, forma um ângulo de 90 graus. Sai do vértice, forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado, em relação às retas que contém esse lado. Então, só falta a gente desenhar aqui a terceira altura,
que é que vai sair desse vértice. E essa altura vai ser mais ou menos assim, ó. Pronto. Desenhei aqui a terceira altura do nosso triângulo retângulo. Então, todo triângulo possui 3 alturas. Em todos esses casos, você calcula a área como base vezes altura sobre 2. Por exemplo, eu posso fazer aqui base vezes altura sobre 2. Posso fazer aqui, ó, base vezes altura sobre 2. A ideia do triângulo está deitado. E aqui também, ó, base vezes altura sobre 2, que a ideia do triângulo está deitado para o outro lado. E aqui da mesma forma, base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2, ou base, que é a hipotenusa, vezes altura sobre 2. Por sinal, essa altura a gente chama de quê? De altura relativa à hipotenusa. Então, em todos esses casos, a gente pode o quê? Calcular como base vezes altura sobre 2. E perceba que o vértice B, ele corresponde exatamente a quem? Ao ortocentro do meu triângulo, ou seja, ao ponto de encontro das alturas. Então, veja onde fica o ortocentro no caso do triângulo ser retângulo. O ortocentro ele fica no vértice do ângulo de 90 graus. Ele fica exatamente aqui no encontro dos catetos, aonde você tem os lados sendo perpendiculares. Percebeu essa ideia? Então, triângulo acutângulo fica dentro. Triângulo retângulo fica no vértice, no ângulo de 90 graus. E se o meu triângulo for obtusângulo, ou seja, com um ângulo obtuso, que é esse caso bem aqui, ó. Temos um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. O que vai acontecer se desenharmos as alturas aqui? Bem, vocês vão perceber que se a gente desenhar as 3 alturas, essas alturas elas não se tocam, mas o prolongamento dessas alturas se tocarão. Então, no caso de um triângulo obtusângulo, nós vamos pensar no prolongamento dessas alturas, tudo bem? Então, o ortocentro ele pode ser o ponto de encontro das alturas, ou o ponto de encontro de quê? Do prolongamento das alturas. Eu vou até escrever assim. Vou até escrever dessa forma que fica melhor, e a gente pega todo em qualquer caso. Então, é o ponto de encontro do prolongamento das alturas. E assim a gente pega o último caso, que é o caso de termos um triângulo que o chamamos de obtusângulo. Pronto. Olha que beleza. Então vamos lá. Desenhemos as 3 alturas desse camarada. Ao desenhar essas alturas, a gente vai ter isso daqui, ó. Aqui é a segunda altura do triângulo, que é relativa ao vértice B. A terceira altura vai estar aqui, ó. Primeiro, eu vou desenhar aqui a reta suporte, olha, deste ladinho. Desenhei a reta suporte. E a reta perpendicular é essa, olha. Ah, Pedrinho, você tá de sacanagem que esse triângulo aí tem duas alturas do lado de fora. Tem sim. Essa daqui é bem danadinha. Beleza? Então, aqui estão as alturas desse camarada. Olha, esta altura e esta altura. E se prolongarmos essas alturas, elas se encontrarão em um único ponto. Claro que meu desenho tem que estar perfeito aqui, bonitinho, para isso acontecer. Então a gente coloca o joelhinho no chão e pede para Papai do Céu para estar tudo certinho aqui. Se não tiver, a gente dá uma roubadinha de leve. Pronto. Aqui tá faltando este aqui, ó. E ó, deu uma viajada aqui, mas tem problema não. A gente vai redesenhar aquela altura ali para ela ficar certinha. Pronto, ó. Na verdade, eu que desenhei a altura errada. Agora que ela tá mais perpendicular ali. Pronto. Olha que beleza. Então aqui está todas as... Ó, agora ficou certinho o desenho, hein? Rapaz, ficou bonito esse trem, hein? Então aqui está. Nós acabamos de fazer aqui, ó, o prolongamento das 3 alturas. Da altura relativa ao vértice C, da altura relativa ao vértice A e da altura relativa ao vértice B, que é essa altura bem aqui, ó. Essa altura bem aqui, relativa ao vértice B.
E ao prolongar essas alturas, ó, elas se encontram em um único pontinho, que é o nosso ponto O. E perceba que esse ponto O ele está externo ao nosso triângulo, porque aqui o nosso triângulo ele é o quê? Obtusângulo. Então, encontro das alturas interno significa que o triângulo é acutângulo, todos os ângulos agudos. No vértice esse triângulo é retângulo, externo esse triângulo ele é obtusângulo. Então a gente consegue classificar o nosso triângulo dependendo da posição desse ortocentro aqui que aparece para a gente. Então o mais importante aqui da aula é você entender que a altura de um triângulo tem que formar um ângulo de 90 graus e sai do vértice. E essa altura pode estar dentro do triângulo, no lado do triângulo ou fora do nosso triângulo. Nós temos 3 alturas diferentes aqui. São as 3 alturas relativas ao vértice A. Beleza? Que é o caso de todas essas aqui. A altura relativa ao vértice A. Beleza, amigão? Tranquilo isso? E em todos esses 3 casos, nós calculamos a área desse triângulo como base B vezes a altura sobre 2. Independente da altura estar dentro, no lado ou fora do triângulo. Belezinha? Fechou isso? E o ortocentro ele vai ser o ponto de encontro do prolongamento dessas alturas. Ou seja, esse camarada pode estar dentro se o triângulo é acutângulo, pode estar no vértice se o triângulo for retângulo, ou do lado de fora se o triângulo ele for obtusângulo, que é o que temos aqui em todos esses casos. Beleza, amigão? Então, falta mais uma videoaula para comentarmos aqui o que seria, na verdade... aí faltou mais uma videoaula, na verdade, para a gente comentar o nosso último ponto notável, belezinha? Então nós já comentamos 3, que é o baricentro, o incentro e o ortocentro, de acordo com as sevianas, que são 3, que é a mediana, a bissetriz e a altura. O quarto camarada é a mediatriz, que não é uma seviana, não é seviana porque não sai do vértice e toca no lado oposto, beleza? Aí a gente tem um quarto camaradinha que é a mediatriz, mas tema da nossa próxima videoaula. Beleza, amigão? Então forte abraço e continue na luta. Valeu, até mais!